Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que hora do dia você está assistindo o De Bem com a Vida, mas o importante é que nós desejamos que você realmente tenha um dia muito bom. Que Deus seja com você, com a sua casa, com a sua família e que faça desse dia o melhor dia do ano até aqui na sua vida. Um privilégio, uma alegria poder estar com você. Obrigado por me deixar entrar na sua casa, ou onde quer que você esteja, para juntos meditarmos naquilo que interessa, que é a palavra de Deus. Trazendo a você, ao seu coração, uma palavra de fé, de otimismo, não autoajuda, mas ajuda do alto, que é o que nós mais precisamos, sobretudo nesses dias tão difíceis que o mundo atravessa, principalmente no plano moral e sobretudo no plano espiritual, né? Nós que somos de Deus, em Cristo, estamos no mundo, mas já não somos mais dele, e por isso mesmo enfrentamos as oposições mais incríveis, né? E enfrentamos coisas que a gente não consegue entender. Gente que nos amava, de repente, enfia faca nas nossas costas, esse tipo de coisa, e a gente fica às vezes assombrado com essas coisas, e não tem que ficar, porque afinal de contas, é o que Jesus disse mesmo, né? Estamos num mundo que já não é mais o nosso mundo, cujo Deus é o diabo. Parece extremismo, mas é bíblico, está lá escrito. Esse mundo está nas mãos do inimigo das nossas almas, né? Portanto, a gente se torna uma pessoa aqui, enquanto luz, enquanto sal da terra, enquanto filhos de Deus, enquanto nomes inscritos no livro da vida, nós nos tornamos pessoas inconvenientes, impertinentes. As pessoas até nos querem mal e não sabem nem porquê, mas é porque o que está nelas não se dá com aqueles que está conosco. E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, aguenta firme, porque você está no caminho certo se essas coisas estão acontecendo, só não precisamos provocá-las, né? Através de mau testemunho, essa falsa santidade, crente grosso, mal-humorado, bico desse tamanho, cara de vaca na chuva, esse tipo de coisa. Isso não funciona em lugar nenhum, mas muito menos na vida de um homem e de uma mulher de Deus que tem que estar sempre irradiando a luz de Cristo no seu olhar, né? E eu quero aproveitar, não é sempre que a gente grava o programa assim, né, com o templo vazio, né? Nós estamos sempre editando os cultos que realizamos aqui. Eu quero aproveitar para convidar você com sua família, para vir conhecer a igreja quadrangular aqui em Campo Comprido, Ecoville, né? Ecoville está engolindo todo o Campo Comprido e já está indo embora para Campo Largo, né? Eu quero convidar você a conhecer não apenas o templo quadrangular mais bonito do Brasil, e isso não levaria a nada se não houvesse o principal aqui, que é a unção, é graça de Deus. Pessoas entram aqui problemáticas, derrotadas, frustradas, desenganadas pela medicina, amarradas no vício, droga, seja lá o que for, e quando você vê, suas vidas são transformadas. Por quê? Porque há graça de Deus, a unção de Deus. Esse altar aqui é muito respeitado. É um dos poucos altares de igrejas no mundo que você vai ver que não tem fogueira de vaidade, aquele monte de pastor e obreiro, um querendo aparecer mais que o outro, conversando, folheando Bíblia, desrespeitando o pregador, fazendo gracinha para o povo. Aqui não tem disso. Aqui quem ministra, ministra, quem prega, prega e ponto final, porque o altar é do Senhor, não é? Começa por aí a diferença dessa igreja, não é? Então eu quero convidar você e a sua família a vir estar com a gente. Olha, sábado à noite a gente tem um grande culto de cura divina, de libertação, de evangelismo. Tem mais sábado de noite. Nós temos outros 2 templos, não é? Onde nós temos simultaneamente a grande noite de cura pela fé aqui. Simultaneamente nós temos o culto dos adolescentes e também o outro culto dos jovens. No domingo de manhã, a gente começa cedo, a gente já está aqui às 8h30, na manhã do Espírito Santo, seguida da escola bíblica, não é tão tradicional. E à noite, gente, à noite nós temos um trabalho muito grande também, não é? Primeiro com crianças, nas múltiplas salas que temos aqui, nas diversas faixas etárias. Depois, a gente tem o culto dos juniores, que é essa faixa difícil de 10 a 13 anos, um salão bonito, grande, para quase 300 pessoas. Aquilo fica lotado, essa molecada louvando a Deus, outra dimensão, né? E aqui, na nave principal,
um culto maravilhoso para as famílias, celebrando Deus. Terça-feira de noite, pode acreditar, o ano todo essa igreja está lotada, é culto de oração. E quinta de noite, um culto muito voltado para a família no altar de Deus. E ainda temos quarta de tarde e sexta de manhã. Como você vê, essa igreja não para, né? O dia inteiro, pastores nas suas salas atendendo, aconselhando, saindo para as visitações, aqueles que não podem, levando ceia em casa, não é? O dia todo, gente aqui chegando e saindo, porque nós temos Instituto Teológico Quadrangular, não é? De manhã, de tarde e de noite, não é? Ainda temos faculdade. Esse ano vamos formar a primeira turma de teólogos, de bacharéis em teologia, não é? Tudo devidamente legalizado pelo MEC, não é? Então, torno a repetir, como você vê, é uma igreja que funciona. Uma vez um colega meu de longe veio e disse, pô, isso é uma igreja de formiguinha. E de fato é, porque o dia todo estamos aqui trabalhando. E igreja é para isso. Esses dias eu passei num templo muito bonito aqui em Curitiba, muito bonito e bem centralizado, e quando eu olho a placa, cultos, domingos, 19 horas. Só. Rapaz, aluga para pizzaria então, com alguma coisa para ter utilidade, 4 paredes, meu Deus do céu. Não é? Não consigo entender um tempo fechado a semana inteira, abrindo 1h30. Desculpa, mas eu não entendo mesmo, né? Igreja, templos religiosos, evangélicos, protestantes, católicos, é o espaço mais ocioso do mundo. Aqui não. Aqui nós abrimos cedinho, fechamos de noite, todo dia, todo mês, todo ano. A gente procura fazer aquilo para o que a gente foi chamado, né? A gente foi chamado para serviço realmente, né? Então venha estar com a gente. E olha, eu quero aproveitar para vocês aí de Campo Largo, vizinhos nossos aqui, meu querido prefeito Edson Basso, um abração, Deus te abençoe, meu irmão, né? Vocês aí em Campo Largo, vocês têm várias igrejas quadrangulares, mas tem uma muito especial no centro da cidade. Por que é especial? Porque minha filha e o meu genro que são pastores lá, por isso, não é? E eles assumiram uma igreja agora bem recente, né? De onde levaram até as vassouras, mas que graças a Deus, em 2 meses apenas, a igreja já está lotada com um povo novo, um povo abençoado, né? Dentro da verdadeira visão, que é a visão quadrangular. Quando eu digo verdadeira visão, eu quero dizer a visão bíblica, doutrinariamente sã, né? Então eu quero convidar você que mora em Campo Largo, e eu sei, pela beleza da cidade, pela pujança da cidade, já vai se tornar a terceira economia do Paraná, se já não for, né? É uma população imensa de dezenas e dezenas de milhares, né? E eu sempre passo por Campo Largo, sempre, toda semana, né? E eu vejo como essa cidade tem crescido. E por isso que eu sei que o que tem de gente indo morar, comprando propriedade, construindo casa e chácaras e tudo mais em Campo Largo, é uma grandeza. E certamente muitos irmãos nossos quadrangulares de Curitiba e de outros lugares estão morando em Campo Largo e nem sabem de uma coisa. No centro da cidade de Campo Largo, nós temos uma igreja abençoadíssima, com as portas abertas, esperando você e a sua família. Tá, já te digo. É na rua Oswaldo Cruz, número 500, atrás do Internacional, o estádio do Internacional, ali perto da rodoviária, bem no centro da cidade. Rua Oswaldo Cruz, número 500. Está lá o pastor Almir de Paula, a pastora Ana Paula Amorim, fazendo um trabalho magnífico, havendo milagres, curas, libertações, ainda mais que é um pessoal... O Almir é secretário nacional de Educação e Cultura da Quadrangular. A Paula é diretora do Instituto Teológico aqui e uma menina que tem uma mensagem poderosa, não é? Então, Campo Largo está de parabéns, porque hoje nós temos uma igreja no centro poderosa, assim como temos tantos outros. Pastor Joaquim aqui na Ferraria, pastor Marcos Yarrocheski lá na Rondinha, pastor Newton Borges, também é meio centralizado, mas eu não sei dizer o número do bairro, pastor Eliana, tem mais outra igreja de um pastor que está recente ali, que lamento, mas não lembro o nome dele agora, não é? Então, você de Campo Largo, Rua Oswaldo Cruz, número 500, para ouvir palavras que vão fazer a diferença na sua vida.
Sabe, eu sou de um tempo que a gente vivia para expulsar demônios. É verdade. Gente, onde a gente passava, meu Deus, coisa de louco. Até hoje a gente está aí para fazer isso, eu quero dizer. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: hoje, você quando vê uma pessoa, antigamente você via uma pessoa naquele estado, você sabia que ela estava endemoniada. Dava 2 gritos, libertava, acabava, em nome de Jesus. Hoje as pessoas chegam com o mesmo semblante, sentindo as mesmas coisas, e já não é mais demônio. Chama-se depressão. Impressionante. Tudo bem, é o mundo moderno que nós vivemos, né? Eu sou do tempo do matinê, eu me criei em cinema poeira, assistindo Faroestinho, né? Ô, tempo bom de Rockland, Durango Kid, é nós, hein? O pior é que eu coleciono essas coisas, eu sou um dos 5 maiores colecionadores de cinema do Brasil, tenho quase 14 mil títulos, para vocês terem uma ideia, em DVD, e tenho todas essas coisas, inclusive aquele seriadinho, lembra, irmão? Aquele seriadinho que a gente via, a pré-novela, né? Porque quando terminava a sessão no cineminha do bairro, tinha o seriado que o mocinho ficava em perigo, e a gente batia o pé no chão, gritava, aquela coisa toda. Bons tempos, né? E a gente assistia um filme, e eu lembro de todos eles até hoje, não são poucos. Por quê? Porque você assistia um filme na semana, e aí passava o resto da semana discutindo aquilo com os amiguinhos, né? Aquela coisa toda, esperando o outro domingo. Hoje você vê meia dúzia de filmes no mesmo dia, na mesma sentada. Séries americanas, essa coisa arada toda. E com isso eu quero dizer o seguinte: a tal da globalização, ela pode ter alguma coisa de positivo, mas o que tem de negativo também é uma grandeza, né? Porque o que está acontecendo nesse instante na China, daqui a pouco você vai saber aí através da tua televisão. Morreu, caiu, terremoto, isso, aquilo, não sei o quê. É um amontoado de coisas que jogam no nosso colo todo instante, todo dia. Não estamos preparados para isso, gente. Isso estressa qualquer um. E para descansar, a gente ainda faz como eu. Almoça lendo jornal, né? Vício de moleque também dos tempos de gibi, né? É complicado. O ser humano não está preparado para tudo isso. Resultado: o consumismo, o chamado capitalismo selvagem, as propagandas que inundam as televisões, jornais, revistas e tudo mais, trazendo desejos que você não pode de jeito nenhum satisfazer, porque quem tem dinheiro para comprar tudo que aparece na televisão? E o pior é que você tem uns demônios no bolso, né? Cheque especial, cheque pré-datado, tem uns capetinhos chamados cartão de crédito, né? Essa demoniada está acabando com você, não é verdade? Expulsa, amarra. Mas quando eu digo amarra, amarra mesmo, né? Faz um nó e joga no fundo da gaveta e não leva para a rua e não entra em shopping. O pessoal do shopping aí não fica bravo, não. O reino do capeta, né? Pelo menos para deixar a gente de dívida até aqui, mais ou menos, não é isso? Resultado: diante de todas essas coisas, problemas, estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, sepultura ou asilo. É uma loucura, mas é isso que é. Então o que nós temos que fazer, gente? Nós temos que focar Jesus na nossa vida. Nós temos que focar Deus na nossa vida, que através da sua palavra nos traz bons ensinamentos, bons conselhos, direção. Como diz lá em Isaías, esse é o caminho, andai nele, e aí você vai ter paz, você vai ter sossego, você vai ter equilíbrio na sua vida, né? Você vai ter aquilo que só o Espírito de Deus pode dar ao homem e à mulher: domínio próprio. Esse é o grande segredo, domínio próprio, porque daí você vai ver o problema, mas vai ver na ótica de Davi, procurando desde já transformar o problema numa oportunidade boa na sua vida e não ser engolido, devorado, assustado, amedrontado por ele, como o rei Saul ou os próprios irmãos de Davi, todo o exército de Israel naquele momento. E a palavra de Deus fala lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, de um homem paralítico, que pedia suas esmolinhas todo dia na porta do templo. Até a tarde, em que Pedro e João vão subindo as escadas para a oração, e aquele homem estende a mão e pede uma ajuda, pede uma esmola. E Pedro, cheio de autoridade, Pedro estava no
pique, né? Só, né? Pentecoste, aquela coisa toda. Pedro estava na... Ó, te conto, viu, gente? Ele simplesmente olha para o sujeito e diz assim, olha para nós. E quando o sujeito levantou os olhos para Pedro e para João, Pedro com autoridade disse para ele, não temos dinheiro, não temos ouro, não temos prata, não temos uma moeda, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele homem imediatamente tomou uma decisão, levantou-se, Deus o ajudou e reestruturou suas pernas e automaticamente reestruturou toda a sua existência, a sua vida, que até ali era um problema. Desde a nascença, traziam ele para pedir esmola e ajudar em alguma coisa na família. Tenta imaginar a vida desse homem. Desde que nasceu, ele tinha suas pernas tortas e não podia andar. A família viu nisso uma forma de ganhar algum troco. Ele não. Ele via todo dia, de manhã à noite, sentadinho na porta do templo, ali, cabeça baixa, se sentindo derrotado. O que ele via? Via suas pernas. Ele tinha 24 horas por dia, só parava quando dormia. O problema, o grande problema, diante dos seus próprios olhos. Ele vivia o problema intensamente. Eu fico imaginando se esse homem tinha algum pingo de autoestima. Como é que devia ser sua vida emocional e mesmo espiritual? Porque ele estava na porta da igreja, do templo, todo dia, mas não entrava no templo. Nem que quisesse, só se fosse se arrastando. E ele até talvez gostasse de tirar os seus olhos do problema, mas não tinha como. O problema estava nele. Até o dia que chegaram dois homens atrevidos, um atrevimento divino, celestial, e a primeira coisa que dizem para ele é, olha para nós. Olha para mim, diz Jesus. Olha para mim, diz o Senhor nosso Deus. Não fica olhando só para o teu problema. E também não pense que é só você que tem problema e que ninguém te ama e que ninguém te quer. Tira os olhos da situação. Olhe mais alto. Olha para nós. Receba tudo aquilo que você sempre sonhou em nome de Jesus e tome uma decisão na sua vida. Levanta. E ele simplesmente, a palavra de Deus diz, levantou e saiu pulando, gritando, fazendo aquilo que sempre quis fazer. Entrou no templo para dar graças a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito na sua vida. Isso nos traz lições muito preciosas de vida, né? Enquanto olhamos para o problema, num sentimento de autopiedade, de autocomiseração, de nos achando nada, nos achando ninguém, que todo mundo é melhor do que nós, todo mundo é favorecido, que Deus só ama os outros e não ama a gente, e assim por diante. Esse é o caminho da derrota, esse é o caminho da morte em todos os sentidos. Morte emocional, morte espiritual e, finalmente, lamentavelmente, a morte física. Não podemos olhar para a vida só enxergando dificuldades. Aqueles 12 que foram enviados por Moisés para dar uma espiadinha na terra prometida e montarem uma estratégia para vencer os inimigos, tirando Caleb e Josué, os outros 10 só viram dificuldades. Esqueceram das promessas de Deus. E Deus tinha dito, estou dando a terra para vocês. E quando disse, vou dar a melhor terra aqui, nessa região para vocês, Deus disse para eles, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter que enfrentar gigantes, mas eu quero dizer que eu estarei com vocês e vocês vão vencer a todos. Mas é muito bonito, é o caso da autoajuda, né? O cara bonitão, cheio de marra, essa coisa arada toda, deita a falação e não sei o que, a slide, pororá, pororá. Você sai do curso que você acha que você vai vencer o mundo. 5 dias depois, o mundo te venceu de novo. Não é por aí o caminho. Você tem que crer em algo consistente
E algo consistente não são promessas políticas. Algo consistente são promessas de um Deus que é homem, que não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que venha se arrepender, ou vice-versa, mas é um Deus que é fiel à sua palavra 100%, palavra que é sobrenatural, que nós temos que enxergar pelos olhos da fé, sobrenatural, que é dom de Deus, que não se pede, mas que se recebe quando se ouve a palavra, não apenas agora, mas quando principalmente se medita na palavra de Deus e se permite que Deus fale conosco através do seu Espírito. Os 10 só viam dificuldades, a despeito de todas as evidências de carregar um cacho de uva numa verga, né? Uma vara enorme, 2 homens carregando. O mundo está aí, apesar de tudo, o mundo está aí com todas as suas oportunidades. Só não enxerga quem fica olhando só para os seus problemas. Como eu já disse aqui hoje, Davi foi diferente. Ele não quis saber do tamanho do Golias. Ele só queria saber que o Deus que estava nele, Davi, era maior do que aquele que estava ali na sua frente, embora tivesse quase 3 metros de altura. Davi tinha essa confiança, por isso chamou ele de incircunciso. Tinha essa confiança porque sabia que estava debaixo da proteção da aliança de sangue. Davi já tinha tido experiências com Deus, matando um leão, matando um urso que quis devorar as ovelhas do seu pai. Ele sabia que na hora da necessidade Deus estava com ele. E que agora que a necessidade era maior, até porque estava em jogo o nome do próprio Deus e de toda a nação, mais do que nunca Deus estaria com ele. E então, ele nem sequer esperou o problema vir de encontro a ele. Problema chamado Golias. A Bíblia diz que ele foi de encontro ao problema. E simplesmente desafiou. Foi para cima do gigante. E tem gigantes na sua vida. E você está correndo deles. E vai correr o resto da vida se continuar correndo. Para e vai para cima do problema. E com a ajuda de Deus, com essa fé vencedora, todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé sobrenatural em Jesus Cristo, autor e consumador dela. Todo aquele que age dessa maneira, claro que vai enfrentar resistências, mas vai vencer sempre. Há um salmo que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa figura é como que, aí entra meu tempo de matinê, né? Aquele filme de índio, né? Os soldados, pelotão do General Custer, né? Vinha lá, parará, com seus cavalos, e em volta nas montanhas, cercado de apaches, de índios e tudo mais. Essa é a figura que o salmista coloca ali, né? Eleva os meus olhos para os montes e eu me vejo cercado de inimigos. Então ele pergunta: de onde me virá o socorro? E então ele responde uma coisa maravilhosa: o meu socorro vem de mais de cima. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Levanta um pouquinho mais os olhos, sobe um pouquinho mais espiritualmente. Se surgir ratos, claro, isso é só uma figura, mas se surgissem ratos na cabine de um avião, era fácil resolver o problema. Não precisa montar ratoeira, não precisa fazer nada, só sobe, que eles morrem, né? E tem muitos ratos querendo devorar a sua vida. Eleve os seus olhos acima do padrão que você está acostumado a elevar, de religiosidade, superstição, crendices, socorros humanos, esse tipo de coisa. E você vai ver coisas maravilhosas. Me lembro do profeta Eliseu, né? O profeta Eliseu, que era um instrumento de Deus para que a sua nação e o seu reino fossem vencidos pelos inimigos, porque Deus lhe revelava tudo. Então o rei inimigo simplesmente resolveu liquidar, resolveu o problema, mandando prender ou matar o profeta Eliseu. E o Eliseu estava lá numa cidade pequena chamada Dotã,
e estava com o seu auxiliar, seu obreiro, vamos assim dizer, não é? E de repente, de manhã, quando o rapaz acorda e vem para fora do lugar em que estavam dormindo, se fosse uma cabana, fosse lá o que fosse, ele se vê literalmente cercado. O monte que eles estavam estava cercado absolutamente de soldados inimigos. Carros e cavalos e guerreiros, eles não tinham a mínima chance ali naquele lugar. E ele volta para dentro do aposento e diz para o profeta Eliseu: estamos perdidos. Não está na Bíblia, ele diz: a vaca foi para o brejo, não é? E o profeta acorda, olha para ele e diz: aí rapaz, está muito nervoso, o que está acontecendo? Esse profeta, você não tem noção, lá fora está assim de inimigo, lá fora da sua casa, da sua vida, está assim de inimigos espirituais, gente que tem ciúme de você, inveja de você, quer puxar teu tapete, inimigos, não é? Pensa que é só na política que tem essa sujeirada toda, dentro da família também tem, irmão querendo devorar irmão e assim por diante. É lamentável, mas é a grande verdade, não é isso? Está assim de inimigo lá fora. E o profeta sossegado: calma, rapaz, são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. O cara endoidou. Você, profeta, cheirou a meia, tá difícil, não é? O profeta caducou de vez. Eu só vejo inimigo, ele diz: tem mais gente conosco. E então o profeta tranquilamente, a tranquilidade, o sossego daqueles que confiam em Deus, disse: meu Deus, mostra para ele o que eu estou vendo. E o Senhor revelou uma multidão de anjos naquele lugar. Resultado: aquele exército ficou cego, inteirinho o exército inimigo foi cegado pelo poder do Senhor. O profeta os levou pela mão e entregou na mão do seu rei, que teve misericórdia deles, os mandou embora e ficou tudo de bem. Parecia uma coisa insolúvel, se ficasse olhando só para o problema, mas ele olhou mais para cima. Está na hora de você fazer isso também na sua vida, e Deus vai resolver todos os seus problemas. Senhor, eu quero orar por tantos quantos formam conosco essa corrente de fé através da televisão. Homens, mulheres, jovens, crianças, na grande cidade, em sítios, fazendas, onde quer que estejam, no seu lar, no seu trabalho, num hospital, num asilo, numa penitenciária. Meu Deus, todos estão enfrentando lutas, problemas, mas agora nós estamos olhando para o alto, que é de onde nos vem o socorro. E eu estou abençoando essas famílias, eu estou abençoando essas pessoas que estão atravessando momentos tão difíceis, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor, como fizeste com Eliseu, com Davi, e ajuda-os, lhes dando vitória, saúde, libertação, o escape, pois eu os abençoo na autoridade do nome de Jesus, assim seja.